Êxodo 14, 1 a 31. O Senhor disse a Moisés: 2 Diga aos israelitas que mudem rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. 3 O faraó pensará que os israelitas estão perdidos no deserto e ficarão encurralados. 4 Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim os israelitas fizeram. 5 Quando o rei do Egito foi informado de que o povo havia fugido, mudou de ideia a respeito deles e disse: o que fizemos? Deixamos que os israelitas fossem embora e agora perdemos seus serviços. 6 Então ele mandou preparar seu carro e levou consigo seu exército. 7 Levou 600 carros escolhidos, todos os outros carros do Egito, com oficiais em cada um deles. 8 O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, de modo que ele perseguiu os israelitas, que estavam saindo triunfantes. 9 Os egípcios, com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, perseguiram os israelitas e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. 10 Quando o faraó se aproximou, os israelitas olharam e viram os egípcios que vinham atrás deles. Então ficaram aterrorizados e clamaram ao Senhor. 11 Disseram a Moisés: será que não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá e deixar que morrêssemos no deserto? O que você nos fez, trazendo-nos para cá? 12 Não lhe dissemos no Egito que nos deixasse em paz e que nos deixasse servir os egípcios, pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. 13 Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais os verão de novo. 14 O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. 15 Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. 16 Levante a sua vara e estenda a mão sobre o mar, para que os israelitas o atravessem em terra seca. 17 Eu endurecerei o coração dos egípcios, para que os persigam. Mas eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e dos seus cavaleiros. 18 Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado por meio do faraó, dos seus carros e dos seus cavaleiros. 19 Então o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se e foi para trás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e colocou-se atrás, 20 entre o acampamento dos egípcios e o dos israelitas. A nuvem trouxe trevas para os egípcios, mas iluminava a noite para os israelitas, de modo que nenhum dos exércitos se aproximou do outro durante toda a noite. 21 Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda aquela noite o Senhor, com um forte vento leste, soprou sobre o mar e o dividiu em duas partes. 22 As águas se levantaram como uma parede, à direita e à esquerda, e os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com uma parede de água à direita e à esquerda. 23 Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército os seguiram para dentro do mar. 24 Na última vigília da noite, o Senhor, da coluna de fogo e de nuvem, olhou para o exército dos egípcios e o pôs em confusão. 25 Ele fez com que as rodas dos seus carros se soltassem, de modo que eles tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios disseram: fujamos dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. 26 Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. 27 Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao amanhecer as águas voltaram ao seu lugar. Os egípcios tentaram fugir, mas o Senhor os lançou no mar. 28 As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros e de todo o exército do faraó, que havia seguido os israelitas para dentro do mar. Nenhum deles sobreviveu. 29 Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com uma parede de água à direita e à esquerda. 30 Naquele dia o Senhor salvou Israel do poder dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia. 31 E quando os israelitas viram a grande obra que o Senhor realizara contra os egípcios, temeram o Senhor e creram nele e em Moisés, seu servo.